Recomendo. Dá dor de cabeça jogar isso aí. Eu vou esperar o Marco fazer sei lá o quê. Pra virar um microfone pra ele de novo. Tá fazendo uma yoga de microfone ali, mano. Aí, vamos lá. Esse é Você Não Precisa Saber podcast. Toda semana a gente tenta te surpreender com algum fato bizarro. Episódio de hoje. Quer ficar rico? Arrasta pra cima e compra o meu livro. Tá, quando eu falo sobre um livro, O Segredo, o que vem na cabeça de vocês? Eu paro de gravar e vou fazer outra coisa, tá ligado? Como ousa, Diogo, vim falar de O Segredo. Lá vem. The Secret. Não é aquele de autoajuda e não sei o que, umas paradas lá. É quando você pensa no universo, ele conspira pra você. Isso aí, que você pensa na vaga e você vai ter uma vaga lá. Não. Sim, eu estaciono meu carro todo dia assim, eu mentalizo a vaga ficando livre, inclusive. Você acabou de falar que você vai de bicicleta pro trabalho, Diego. Ainda bem. Não, tá. Não é esse livro, O Segredo. É um outro livro que também se chama O Segredo. Tá. Eu meio que, sei lá, descobri que existe uma classificação de livros que seria, tipo, livros de caça ao tesouro. É uma classificação. Mas é mais ou menos uma classificação. É que existem vários, tipo... Sobre e não caça ao tesouro? Só que não é, tipo, caça ao tesouro no sentido Indiana Jones. É caça ao tesouro no sentido, tipo... É um livro que um cara publicou e ele contém pistas pra você encontrar um tesouro. Tipo o Dan Brown da vida, assim? Tipo o quê? Tipo o Código da Vinci. Só que não conta a história, né? Tipo, o Código da Vinci conta a história. Sim. É um livro, tipo, eu publiquei um livro aqui que tem, tipo, esse O Segredo, por exemplo. Ele contém 10 ilustrações e 10 versos. E as pessoas têm É um livro bem curto. É, bem curto. E na real, assim, ele é meio grande pra ter só isso. Tipo, pela foto que eu vi, né? O resto é banner. É publicidade. Mas basicamente, sim. Então é um livro que tem 10 versos e 10 ilustrações. Tá. Que as pessoas têm que decifrar pra encontrar. E daí esse cara, Byron Price, que é o autor desse livro, ele publicou esse livro, ele escondeu 10 caixas de acrílico, parques nos Estados Unidos e Canadá, espalhados pelo país, tá ligado? Pelos países, com uma chave. Não, peraí. Ele fez isso ou o livro conta a história do cara que fez? Não. Ele fez. Pessoa, fez isso. É uma caça ao tesouro real. Tô tipo, ligado! Você pega o livro, lê, tipo, que essa pista eu acho que vai estar em Nova York. Não sei o que lá. E daí, tipo, você vai juntando as pistas pra tentar chegar no lugar, tá ligado? E daí, tipo, se você encontrar a caixa, que tem, tem uma parada de argila dentro, eu acho, com uma chave. Tá. E daí, se você apresentar essa chave, inicialmente pra ele... Ele aperta a sua mão e diz, parabéns. Ele te dava um anel com uma joia que tipo, é de $1.000, eu acho. O valor é $1.000. Tá. Sim. Então, daí ele publicou esse livro, tem 12 mistérios, e recentemente, eu acho que foi em 2020... Acho que foi em 2020, já eu corrijo isso, talvez. Encontraram a terceira, então ainda tem... 7 Não. Tem 7? Não, 10? Tem 9, né? São 12. Caramba, tá. E daí existe, cara, e daí tem comunidade e uma galera tentando decifrar isso, assim, né? E é muito louco. Caralho, confundido deve ser. E daí existe... Esse enigma aí, pô. Então, eu vi um cara postando a resolução desse último que encontraram, assim, né? E tem que ser muito local pra entender, tá ligado? Só que pensa assim, deixa eu ver as localizações aqui. As localizações que eles acham que tem. As que eles encontraram já foi em Cleveland, Chicago e Boston. Todas essas são na costa leste dos Estados Unidos, né? Só que daí tem vários que eles supõem que tem um que é em São Francisco, um que é em Charleston, que é na Carolina do Sul, em Roanoke Island, na Carolina do Norte, um na Flórida, um em Nova Orleans, um em Houston, Montreal, no Canadá, Milwaukee e Nova York. Tipo, então ele viajou para 12 lugares para encontrar algum lugar aleatório, esconder, criar um poema e uma imagem. Daí as imagens, elas são tipo aquelas daquele jogo lá, Dixit, tá ligado? Tá. É umas imagens meio viajadas, assim, que tem vários elementos. E aí você tem que interpretar ela pra entender a dica. Vai usando essas... E você não sabe qual poema se refere a qual imagem. Eles sei lá, na comunidade online, eles meio que juntaram já várias coisas, né? Então eles supõem que a imagem número 1 seja a conversa número 7. E daí isso quer dizer que, tipo, juntando as pistas, eles acham que é em São Francisco, tá ligado? Sim. Mas ninguém achou até hoje, né?
Caramba. essas caixas. Cara, que parada Quantos massa, anos velho. isso já? Então, ele lançou isso em 1982. Nossa. Ah, não, mas tá. Eu imagino a idade das trevas, sei lá, que seria por isso aí, porque, pô, na época não tinha tanto compartilhamento de informação, não tinha um Reddit da vida, sei lá, né? Não, é. Então devia ser mais difícil. Mas daí, tipo, em 1982 ele lançou o livro. Em 83... essa ferramenta investigativa avançada, conhecida como Reddit. Claro. É imbatível. Não, tem um subreddit que é só isso, é a galera lá postando as Aí, coisas, ó. tá ligado? Ah, não. Se nenhum subreddit conseguiu resolver o problema, ele é indecifrável. Cara, é Ponto. difícil. Mas assim, ó, daí em 83 eles encontraram a primeira, em 2004 a segunda, só que daí ele morreu em 2004, eu acho. Isso vai ser um grande problema. Ele morreu em 2004. E daí encontraram agora em 2019. Desculpa, não foi 2020. 2019 encontraram a terceira. E ele não anotou em nenhum lugar nada. Não, e ele morreu, tipo, eles... Né, todo mundo acha que ele morreu. Ele era o único cara que realmente sabia onde estava tudo. Então, Caralho. morreu, tem que encontrar. Eles achavam que com a morte dele também teria se perdido as joias, né? Que eram Sim. os prêmios. Mas daí a esposa dele encontrou faz pouco tempo, tipo, uns anos antes, né? De encontrar a terceira, ela encontrou e... Não, então o jogo ainda tá O jogo rolando, tá valendo. ligado? Daí da hora. apresentaram a chave pra ela e ela entregou a joia. Caramba, mano. E o cara fez bastante dinheiro com o livro? Que isso é quase um investimento, tipo, olhando. ele Pois era... é. Ele não era só... Ele não vivia disso, Ele não vivia- provavelmente. tipo, eu acho que ele era, tipo, escritor, editor. E ele... E entediado. Eu garanto que ele era muito Ele entediado. trabalhava, eu acho que literatura fantástica, quadrinhos, essas coisas assim, Uhum. tá ligado? E aí, numa terça-feira, tava chovendo, ele olhou pela janela e... E pensou... É que ele não foi o primeiro que fez isso. Ah. Pô, já existiram várias outras antes, né? E os outros games já foram derrotados ou é só esse que tá pendente? Sei lá, o mais famoso que eu encontrei seria um que foi na Inglaterra, em 1979, que era o livro Masquerade. Que é a mesma coisa, assim, tipo, tem imagens e texto, né? E as pessoas tinham que decifrar e, quer ver? Cara, olha como que é a solução do negócio. Tinham 15 ilustrações. Em cada ilustração, você tinha que desenhar uma linha que saía do olho esquerdo da criatura desenhada Tá. até o dedo mais longo na sua mão esquerda. Tá. E daí disso pra uma das letras na borda da página. Tá. Peraí. Isso é a resolução do... É a resolução do... Cara, a Caralho. resolução do enigma. Depois eu mando inteira pra vocês, assim. Mas basicamente todas as imagens você tinha que fazer uns rabiscos, tá ligado? Pra encontrar quais eram as palavras. Aham. E daí as palavras, daí no final você tinha uma frase. E você pegasse as primeiras letras dessa frase, ia estar escrito Close by Amped Hill, que é um lugar Aham. no Reino Unido. Tá. E daí, quer ver? Proper Interpret... É perto do monumento pra Catarine de Aragão. Aham. É uma... Catarine de Aragão foi uma rainha? Princesa? Princesa? Não sei. Talvez rainha. Tá na dúvida. No lugar tocado pela sombra do monumento no meio-dia do dia do equinócio. Então ele enterrou lá, assim. Tá. Caralho. O negócio, né? Daí, só que daí, tá. 1979, ele lançou esse negócio. E quando encontraram em 88... Não, pera aí, 88 não... Cara, a gente tem que fazer um desse, cara. The Secret versão... Em 82. Manezinha, cara. Dava pra fazer. Porra, cara, imagina, velho. Não, daí em 82 encontraram. Só que, tipo, esse caso, ele é famoso... Bom, entre aspas, porque não é famoso, né? A gente não conhece, mas... ele é famoso porque rolou umas treta que a pessoa que encontrou era conhecida dele. Daí, tipo... Teve choncho. Teve uns chunchos, Marmelada, Assim, marmelada, Não, marmelada. não que ele tenha vendido a resposta, né? Mas, tipo, ele tinha escondido era um pingente de coelho, assim, que valia, sei lá, quantas libras. Aham. Mas não que ele tenha vendido a resposta, mas é porque as pessoas conheciam ele e foram pescando coisas dele, né? Pra tentar localizar o lugar. E daí eles encontraram com um detector de metal. Tá ligado? Tipo, eles sabiam mais ou menos onde ia estar, então eles foram com o detector de metal e encontraram. Só que, né, eles não tinham realmente resolvido o problema. E daí virou, tipo, um escândalo, entre aspas. Tá. Também achei meio trapaceiro isso aí. Eu chamaria o VAR, assim, na hora que eles acharam com o detector Não, de esse aí metal. foi totalmente,
E sabe o que ferra? Por eles terem resolvido Trapaceando, a gente não sabe dizer qual é a figura e qual é o poema que foi gasto. Porque ainda por cima não dá pra saber... Não, esse aí é outro livro. Ah, tá, esse é do outro. Esse é o Masquerade. Tá. Não, o dos poemas e figuras tá rolando, é isso aí. Tá. Mas pelo menos a galera sabe dos 3 que foram resolvidos, qual era o poema e qual é a figura que foram gastos. Sabe. Beleza. E daí conseguem já... Cara, esse aí daí ele é mais interpretativo, assim. Você vai ver a solução. Tipo, é o cara assim, esse verso aqui acho que fala sobre isso aqui. Daí ele vai, tipo, jogando por uma região, assim, né? Eu acho que aqui ele tá falando sobre um campo de beisebol. Daí, tipo, daí ele vai pinpoint. Tu quer fuder com esse jogo, cara? É. Se alguém tivesse acesso ao itinerário de viagem aérea que esse cara fez. Tá. As cidades que ele visitou. As cidades. Mas você não vai saber em qual posição parque... exata. Não, mas tu sabia, pelo que eu entendi, tá em Estados Unidos e Canadá. Ninguém tem certeza das cidades onde estão esses outros aí, né? Mas tu sabia por onde ele foi, imagina, o cara foi lá pra... Porra. Marco, você não sabia esse jogo até 5 minutos atrás e você já tá pensando como trapacear ele, mano. Sem condições, mano. Se nós for disputar isso aí, eu não vou te convidar, não. E outra, eu vou... Depois que terminar isso aqui, eu vou ali no Dawei, vou procurar alguma... No search engine ali da... Onde tá o tesouro aí do... Como é que era do cara? De qual deles? Byron Price. Escreve no DAWI, localização, tesouro do cara ali e ele vai desenhar pra ti. Sem dúvida. Isso me lembra, tem uma menção a um tesouro na Bíblia e depois eles encontraram uma placa que teria dicas de onde está esse tesouro, só que ninguém consegue resolver a placa porque, como é em hebraico antigo e a maior parte das referências que a gente tem em hebraico são textos religiosos, é muito difícil pro pessoal decifrar o que tá escrito lá, porque não consegue fazer referências com outros textos e tá perdido, basicamente. A gente teria uma pista, é uma placa, se eu não me engano, e porque ela tá em hebraico antigo, e porque o que a gente sabe por hebraico antigo é quase sempre texto religioso, não tem vire à esquerda, sei lá, no texto, e aí o pessoal não consegue descobrir se ali tá a localização. Às vezes não consegue nem ligar caracteres, assim? Não consegue fazer conexão, porque justamente o que acontece... não tem a palavra, o vocábulo não existe nos textos religiosos. Não sei se é aramaico, que não tem espaço, não tem pontuação, não tem nada. É só letra. Gostei muito da interpretação. Mas ó, se você quer brincar disso, senhor Marco Antônio, tem como a gente brincar disso baratinho. É que é um negócio que foi meio atropelado pelo Pokémon GO, mas tinha um game que se chamava Geocaching. Chegou a achar? Não, o Geocaching eu lembro que eu vi na época do Pokémon GO mesmo, que a galera falava assim. Parece divertido. Ele, é o seguinte, ele é um... Tem gente que chama de passatempo, tem gente que chama de esporte, tem gente que chama... Né, nem o pessoal que faz esse treco sabe... Hobby. Ele começou a pegar ali pelos anos 2000, e o conceito é o seguinte, você brinca de caça ao tesouro com desconhecidos. Então, em algum lugar, tipo a gente aqui em Floripa, vai lá, faz a trilha da lagoa, e numa pedra pega um Tupperware ou aqueles caixinhas de filme fotográfico. Cara, que massa! Escolhe um lugar. Aí você dá a dica, que é só a coordenada. A brincadeira... Geocaching. Mas você dá a coordenada? Você trabalha com a coordenada. Pra pessoa só ter... Eu tô na região e nessa região tem algo escondido. Tá. Essa é a brincadeira. Tipo, a graça do jogo é, primeiro, fazer você ir até um lugar. Então, normalmente você tem que se deslocar, fazer trilha, fazer escalada, fazer o diabo pra chegar no lugar. Então, ir até o lugar já é a parte da brincadeira. Assim que você chega, você tem as latitude e longitude, mas ainda assim é uma área, tá ligado? Você tem que descobrir onde dentro daquela área vai estar o objeto. E a brincadeira funciona assim. A brincadeira, o esporte, ou seja lá como você quiser classificar isso. Você acha, encontra, abre, vai ter alguma coisa ali e você tem que levar um novo item, porque o próximo que vai brincar disso tem que receber algo também. Então a graça é você descobre onde é que estava o esconderijo, recebe o tesouro escondido pelo jogador anterior e você deixa o próximo brinde do próximo jogador para ter a lembrança. Que massa, mano. Cara, o conceito é muito bom. Não, com certeza. E aí você joga, o único item que você precisa é o GPS. A brincadeira é só, você vai ter uma latitude, uma longitude, e lá vai estar esperando você um Tupperware. Tomara que não seja resto de comida, porque não é refrigerado. Mas normalmente ou é Tupperware ou é pote de filme fotográfico, esses potes de plásticos resistentes. E aí tem de tudo, tem gente que deixou apontador de lápis, tem gente que deixa chaveiro. A graça é você deixa um item inesperado que o próximo jogador vai encontrar, vai carregar com uma lembrança dele de ter achado e ele vai deixar a próxima brincadeira para outro jogador. É muito da hora o conceito. Vou dar. Eu vi que pegou principalmente em Portugal, é um dos países que eu vejo que tem mais jogadores. Pegou bastante, sabe? Por exemplo, aqui usando de referência
De onde que é essa notícia? Empresa Brasil de Comunicação. Tomara que seja uma fonte segura que eu tô dando pra vocês, mas vamos lá. EBC. Segundo os dados deles, em 31 de dezembro, tinham sido registrados na plataforma lá onde o pessoal joga, no Brasil, 689 catches, que eles chamam de catches, quando você consegue. E em 31 de dezembro de 2011, já subiu para 861 catches. E meus dados também desatualizados, como vocês podem ver. Foi 2011. Eu não sei se ele deu uma morrida. Eu nunca tinha ouvido falar desse treco aqui. E Portugal tinha mais de 13.833 catches. Então, tipo, em Portugal tava pegando bem... Tava bombando dos lusófonos, digamos assim. Dá pra tu participar, mas dá pra tu criar um também. Em teoria. Porra. É que não é tão centralizado, né? Você vai encontrar sites de geocaching e a galera jogando. Ah, não é um portal específico. Você vai ter os maiores, tá ligado? Do pessoal que brinca disso, mas não é uma atividade fechada. Mas a lógica é sempre ser lúdico. É sempre um lugar, é um pico maneiro, resumindo. É um lugar que, tipo, tem um Belvedere. De repente o cara dá, tipo, da Cracolândia lá. Beco sangrento, tá ligado? Uma armadilha. Achei um rim aqui, ó, que legal. Não, o cara é um pouco abre mais um porta e uma arma, tá ligado? Aí você pega a arma, tipo, putz, já era. Suas digitais estão ali. Tá lá na descrição, né? Equipamento, receptor de GPS e arma de fogo. Colete à prova de bala. Né? Porra, massa, cara. Eu fiquei com vontade de jogar esse treco. Assim que eu li sobre certeza que eu vou. Mas hoje, antes de dormir, eu vou ver isso aí, cara. Vê se tem algum em Floripa, pô. Aí nós vamos ter que fazer. A gente vai buscar. Vamos fazer. Mas daí é procurar sem pista nenhuma, né? Você só tem uma localização. Levantar as pedras, procurar em cima das árvores. Mas assim, aí que tá. Legal tu dar uma dica, um contexto, sei lá, algum conteúdo pro cara pensar sobre. Senão fica só um negócio meio que... Mas meu amigo, vasculha, I got you covered. Porque existem variações do jogo. Uma delas se chama a microcatch, que são essas que tem que ser uma coisa muito pequena, que é o rolo fotográfico. Existe o multicatch, que você só vence se você encontrar... você tem vários pontos intermediários para você achar o catch final. Então, tipo, a última catch tem dicas anteriores. Então, você tem que fazer um conjunto. Tá. E tem a que você tá querendo, que é o catch mistério, que necessita que o geocatcher, que é quem tá jogando, resolva um puzzle para conseguir encontrar. Aí, ó. Então, tem um mistério envolvido também. Parece mais legal. Então, tem... Ainda mais legal. Tem jeitos maneiros. E tem os Earth Catch, que precisa ser num lugar que você vai envolver aprender... algo sobre ciência, fenômeno natural. Aí envolve aprendizado mesmo junto com a brincadeira de buscar alguma coisa. Caralho. Então o conceito é muito da hora. A ideia é muito da hora. O Pokémon GO deu uma atropelada, porque nesse lance de brincar com GPS, né? Ninguém ganha quando você tem o carisma de Pikachu pra puxar o carro. Mas resumindo, eu também sou super a favor de a gente achar um aí. Bondade. Pegar uma trilha aí e achar um Tupperware com uma sunga usada, sei lá. A sunga. Tire. Que isso, que eu sei lá, mano. Prêmio, Diego, eu pensei a coisa mais Imaginando na cabeça dele assim, ó. Deixa eu pensar numa tragédia. Uma sunga usada. Porra. Mas tem alguma regra sobre, tipo... Pô, não pode ser num lugar perigoso, não pode ser... Tem avaliações, tipo assim, quem já participou disso aí, já pegou o item, já botou um próximo, deixa uma avaliação, tipo, muito legal, gostei, sei lá. Tá, eles têm... A ponto de falar, deixa eu ver se eu acho isso aqui. Foi perigoso pra caralho, galera. Tipo, galera, não faz de novo. Olha só, as geocaches têm uma classificação sim. Eles usam 5 consoantes, tipo de A a E, se eu não me engano, com nível de dificuldade. Então, tipo, quando você for brincar disso, você sabe quanto é difícil conseguir. Porque tem catches escondidas em lugares que vão de parques públicos, monumentos, cidades, altos de montanha, deserto e tem um na Antártica. Polo Sul. Nossa. Caralho. Então, de jeito Não, e o foda também assim, ó, tipo, tá, lugares públicos, parque, sei lá, numa praça. Puta suspeito, né? O maluco vai ali no meio da moita. Imagina o cara com uma enxada tá assim. Ligado? Tira um Tupperware, tá ligado? Põe uma coisinha. Põe uma coisinha e vai embora, assim, mano. Põe uma que pedrinha, tá fecha e guarda. Não, é porque também tem outro caso que eu tinha separado, né, de caça ao tesouro. Não sei se vocês viram já esse do Forest Fan. Não faço ideia. E daí é um com stakes mais altos. Tá. Porque daí é um milionário que... Gostei. Eu não lembro em que ano que ele descobriu, mas tipo, ele em 88. Ele foi diagnosticado com câncer. E daí ele pegou assim, não. Então acho que eu vou esconder um tesouro aqui nas rochosas, nos Estados Unidos. Esconder nas rochosas. É que o meu plano é incomodar mesmo depois de morto. Não. Vou deixar esse problema pra quem tá vivo. E, tipo, pra quem encontrar, assim, né? E daí ele publicou... Um livro. Eu acho que foi um livro também. Diogo, você não tá repetindo a história dele. Não. É que daí dentro da biografia dele, da autobiografia dele, tinha um poema.
E dentro, tipo, da autobiografia em si, tinha pistas, e esse poema era uma pista também, e ele ficava também, às vezes, soltando pistas na mídia, assim, né? Sim. Tipo, Tudo porque isso é era um golpe pra milionário. vender livro. Eu tô Era um vendeu? milionário. É golpe pra vender livro. Pode ser também, pode ser. Mas E daí ele lançou esse desafio, Uhum. e foi encontrado ano passado, 2021. E aí o cara ficou com... Quem achou, ficou. Sim, sim. Caralho. E, só que o maior problema é porque, porra, era nas Rochosas, Ah. tá ligado? Tipo, é uma cadeia de montanhas dos Estados Unidos e, sei lá, tem lugares perigosos lá no meio, Claro que tem. tá ligado? Então, tipo, dentro dessa busca, que se saiba, entre 2010, que foi quando ele conseguiu, tipo, esconder as coisas mesmo, e falar pra galera, ó, tem um tesouro e tal. Ah. Então, começou em 2010, entre 2010 e 2020, que se sabe, morreu 5 pessoas. Ah, meu Caralho. Deus do Procurando. céu. E, sei lá, umas 8 foram presas, tá ligado? Tipo, invadindo propriedade privada, Caralho. destruindo monumento. Tô falando, o velho ia Tá ligado? bater as botas e pensou, como eu deixo essa terra incomodando o máximo de gente? É pra fuder Entendeu? demais. Só que, tipo, daí ele fala assim, não, galera, tipo, não tá num lugar que vocês vão ter que escalar, tá ligado? Tipo, não é um... Tava no portão, Não. na entrada, tá ligado? Os caras no topo da montanha passando frio. Não, tipo, é que daí é uma cadeia de montanhas que se estende por vários estados, né? Sim. Então, tipo, daí tinha uma galera que tava procurando o estado errado, tipo, também, daí, sei lá, acabavam invadindo propriedades privadas, ou caía de um penhasco. E basicamente. Tudo golpe de pirâmide pra Então tem vender que tomar livro. cuidado com esses geocaching. Não, você vai ganhar Que a gente um vai apito, velho. Vai vir um anel de 3 plástico. Língua de milhões. sogra. 3 língua de- milhões. Não, é só pelo ruê e pela preservação ambiental, porque também é incentivado que quando você posta o que você encontrou no geocaching, vários aproveitam e postam todo o lixo que encontraram na região e recolheram pra limpar. Tem uma vibe meio ambiental. também. Tá. Tá vendo? Ó, eu tô fazendo o máximo pra atravessar good vibes toda vez que você pega um rico que inferniza as pessoas com um jogo idiota. Eu vou lá, preservação ambiental, galera. Muito mais maneiro. Ou ficar 3 horas andando numa trilha pra ganhar sei lá o que vai estar dentro daquela caixa. Não prometo muita coisa, não. Um lápis, né? Melhor que uma São sunga lápis, usada. Ah, lá, volta nova. É. Há controvérsias, fontes pendentes. Então, vocês nunca fizeram uma caça ao tesouro assim? Mano, Desse tamanho, não. aquela vez Não, que minha não, mãe... tipo pizza, né? Pô, acordei de manhã e minha mãe escondeu os ovos de chocolate. Não sei se eu posso considerar uma caça ao tesouro, tá ligado? Eu tava embaixo da cama. Tá. Eu acho que eu já joguei na escola, cara. Tá, não, Escolar, sim. né? Mas, Mais tipo, uma vez. nunca um negócio muito elaborado, assim. Então, uma vez eu fiz um elaborado pra Malu, de Dia dos Namorados. Ah, mano. Ah, cara romântico, né, velho? Só que, pá, olha. Não, que baita preliminar, né? Olha Nossa. só. Você escondeu, Marco. Cara, Vamos lá. Malu, Uma sunga molhada. era uma coisa idiota. Assim, ó, o que eu ia fazer? Eu ia esperar a Malu depois do inglês, na frente do inglês. Daí eu ia entregar um negócio pra ela e eu ia embora. Eu peguei um CD, daí eu gravei uma música, era uma música brega na época. Já Tipo localizou no tempo, inclusive, essa história, né? sei Com gravei lá, um CD. É. Calypso, sei lá. Não. Há mais de 15 anos atrás. Não. 13 anos atrás, 14 anos atrás. Gravei um CD pra ela. Pá. Daí ela botava pra escutar o CD, começa a tocar música. Daí eu meti lá no SoundForge, meti um scratch no meio da música assim. Daí eu botei uma voz diferentona. Eu dou umas dicas pra ela, tá ligado? E ela buscar uma coisa na casa dela. E eu fui mais cedo lá, escondi coisas no carro antigo dela, no sótão, de não sei o que. Tipo, tudo uma dica que ia levar pro outro. Tá ligado? Caramba. Você fez um escape room, assim, Escape room do mundo, assim. Escape room room na própria casa. Tá ligado? na própria casa. É. Que massa. Só que ela não acertou nem a primeira, cara. Eu tive que dar pra ela toda a parada. Eu lembro de... Na época era SMS aí, deixa eu dar SMS. Porra, cara, tu não acertou a primeira ainda, velho. Já são 9 horas da noite, cara. Porra, meu Deus, meu Deus. Ô, cara, tá lá, não sei aonde, lá, uma caixa de chocolate com não sei o que, não sei o que. Eu pego lá pra ti, porra. Gastei uma cara, velho, indo lá, velho. Porra, cara. E ela não acertou na primeira. Tá Lembrando que a gente ainda tem que ir num escape room um dia. E aí eu quero muito ver verdade. a performance da Malu. Verdade. E de tesouro, que eu lembro. Não era muito uma caça ao tesouro, né? Mas é, sei lá, um tesouro que tem. Vocês já ouviram falar naquele Tesouro de São José? Não. O maior shipwreck, maior... Acidente naval? não, encalhamento? naufrágio. Naufrágio. O maior naufrágio que tem do mundo, que se tem conhecimento. Um puta de um galeão de 45 metros. O galeão, ele tinha mais de 600 tripulantes e tava abarrotado, era espanhol,
de ouro, prata, joias, porcelana chinesa, que vale pra caralho. E naufragou na costa de Cartagena, na Colômbia. 1708. Os ingleses estavam em guerra com a Espanha, foram lá, meteram fogo e afundaram o navio. 905 metros de profundidade. Tá. Então, os caras sabem onde é que tá o naufrágio. Então acharam esse tesouro, né? O problema, cara, é que eles estão em briga judicial desde 1980. Agora eu te pergunto, de quem que é esse tesouro? Primeiro, a Colômbia diz que é dela porque naufragou nas minhas águas, então faz parte da herança nacional. Né? E quando tu fala em herança nacional, eles não podem vender, tá ligado? Por mais que seja valioso, sei lá, que eles querem pra eles pra botar em museu. Botar em museu. A Espanha fala que é dela, pô. Porra, são meus navios, pô. Eles são os navios do Estado. É um navio militar. Então ele foi naufragado, ele pertence a gente, né? Tá, e, inclusive eles estão ameaçando até levar pra ONU isso, pra eles resolverem lá e tudo mais, né? Porque segundo a lei internacional, ficaria com a Espanha. Já teve outros casos de naufrágio, porque a Espanha, ele tem o dom de perder navio com muito ouro em tudo quanto é lugar. Daí já perdeu contra a Inglaterra e etc. Os caras levam pra justiça lá e todo esse tesouro volta pra eles lá, né? Daí, esse é o segundo. Terceiro, os descendentes indígenas. Ah, mano, como assim? Tem um povo na Bolívia, os tal de cara a cara. Parece o Marco começando, cara. Com essas frases, o cara. Porque... Esse ouro era nosso, originalmente. Então, primeiro porque eles falam que foi extraído... É muito difícil daí tu comprovar isso, né? Que foi extraído das terras deles. E esse povo foi que foi mais, digamos assim, escravizado, mais forçado a trabalhar nas minas, onde extraiu a prata e o ouro. Então eles falam, não, esse tesouro é nosso, porra. Daí também acho que é um caso fraco, né? Sim. E em quarto lugar tá a empresa que achou a parada, tá ligado? Claro. Tem a Sea Search Armada. Só que o estranho é o seguinte, eles foram contratados pela Colômbia, parece, pra achar isso aí. Daí eles acharam e eles falam que 50% é nosso. Só que a Colômbia queria não pra vender, eles não vão liquidar isso aí, vão botar em museu, então não tem como vender. Então eles estão brigando lá. O que a Colômbia fala é, o que vocês acharam não era o San José, não era esse galeão. Vocês acharam alguma outra coisa, então não invalida e etc. Só que o judiciário da Colômbia já deu ganho de causa pra esse pessoal da empresa. É claro. Meteu essa, né? Meteram essa. Não era do San José. Não, é só uma grande quantidade de ouro que bate com a descrição, mas... E é nosso, E é nosso. Exatamente. Pra vocês terem uma ideia, quanto vocês acham que vale esse naufrágio aí? Olha, você disse que são muito ouro, muita prata e porcelana chinesa. Em valores... Atuais. Vou chutar 100 milhões de dólares. Não, mais. Uns 20 milhões? Quanto? 20 milhões é menos que 100 milhões, Diogo. Não, se fosse 100. Nossa, mano, na minha cabeça foi muito tipo 1 milhão, tá ligado? Não, 1 milhão não, Diego. 1 milhão é troco, mano. Porra, 1 milhão. 1 milhão é aquele cara enterrou ali. 100 milhões? Eu chutei 100 milhões. Não, acho que é menos. Sim, 20 milhões é menos. Eu acabei de pôr aqui na calculadora e deu menos. Milhões. Segunda dica, são 200 toneladas. Uou! Caralho, mano. De coisas. 200 milhões e $1. Cara, 20 bilhões. Não. Bi. Caralho, Por causa mano. que muita parte dessa que tava lá no manifesto do navio são ouro e prata em barras, que não foi ainda, não virou ainda moeda, entendeu? Então, Sim, então é é um uma lingote. caixa. Isso, exatamente. É muito compacto. Isso. É uma porra de uma caixa desse tamanho aqui que pesa, sei lá, porra, 10 toneladas só de ouro, tá ligado? Caralho. Mas se eles tiram isso aí, a economia mundial. Porra, isso aí dá um impacto fodido. Um abraço para todo mundo que investiu em ouro para manter aí as suas economias com medo na crise mundial. Espera para ver semana que vem. Deixa eu ver aqui, PIB Colômbia. Velho, o PIB da Colômbia é 271 bilhões, cara. Seria então quase 10% do PIB, cara. É um mês da Colômbia trabalhando, mano. É? O certo, ó, se eu fosse lá o presidente da ONU, esse cargo não existe, mas se eu fosse o dono da ONU, esse cargo existe menos ainda, mas se eu fosse o dono da ONU e eu decidisse a causa, eu ia dizer o seguinte, não, vai ficar com a Colômbia e vocês vão gastar para um mês ninguém trabalhar, porque é um mês do PIB de vocês, entendeu? E aí, um mês de férias para todos os colombianos, inclusive os índios, todo mundo ganhou, os caras da empresa também trabalham ali na Colômbia, todo mundo fica feliz, um mês de cachaça na Colômbia, pronto. Bota em mim pra presidente ou dono da ONU. Tu imagina os descendentes dos povos indígenas lá com 20 bilhões de população, cara. Imagina, Né? Tipo, mano. de no centro aqui tocando flauta de ouro, cara. Porra, sacanagem,
Cara, Tá, pro nosso ouvintes, eu sou indígena, tá? Eu tenho... Ele tem lugar de fala. Eu tenho lugar de fala. Se você vê o Marco pela primeira vez, você pensa que ele realmente faz a vida dele tocando flauta no centro de Florianópolis. Cara, que a Espanha... 20 milhões, que a Espanha tem um culhão de falar que é? tá lá embaixo do mar. Tá, tem filmagem já do negócio, né? Só Mas que quem assim, te ó... garante que não tem ninguém tirando? Aí é que tá... Não, deve ser uma área super vigiada, né? Eles sabem onde é que é, tem filmagem, etc. Só que ninguém tá autorizado a mexer naquilo lá enquanto não for resolvido isso aí. E tá desde 1980, entendeu? Sim. Caramba. E se eu mostrar as filmagens pra vocês ali, porra, realmente, cara... E isso que é estranho, cara. Todo mundo sabe que aqui embaixo tem 20 bilhões. Só que ninguém toca, tá ligado? Até se resolver a questão judicial de quem quer. Não adianta tirar. Exatamente. E outra curiosidade. Por que vocês acham que não tem caça ao tesouro no Brasil? Desse nível, assim. Porque deve ter navio naufragado pra caralho na costa brasileira. Tudo que tiver em solo brasileiro é da União. A nossa legislação de tesouros é a mesma desde a época do reino. Sério? É tudo da coroa daí? Sim, o parágrafo primeiro é vós, messê, não deves... Vossos... Vai tudo pros Bragança e Orleans e lá, Bragança. Aí é melhor não procurar mesmo. Que daí foi atualizado, Código Civil, etc. Mas tem lá o artigo, né? Artigo 1265. Não, artigo 3, é tipo assim, quando começaram a escrever o negócio. É da coroa. O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se for por ele achado, ou em pesquisa quem ordenou. Porra, tá muito mal escrito essa porra aqui. O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se for achado por ele, vírgula, ou em pesquisa que ordenou, vírgula, ou por terceiro não autorizado. Ou seja, não interessa, é de quem é o dono do local. Que ele fala prédio, só que isso aplica pra navio, se aplica pra um terreno, se aplica pra qualquer coisa. Então, é tudo do Brasil, tá ligado? Então, isso faz com que as empresas, né, ninguém tem interesse em, porra, agora eu vou, entendeu? Vou ir atrás do treco. Exatamente. E não sei se vocês lembram, cara, eu lembro que a gente passava bastante o verão ali no norte da ilha. Teve uma época que o pessoal falou que acharam uns tesouros, umas paradas, sei lá, moeda de ouro, alguma coisa, na costa de Canasvieiras ali, mais pra dentro. Daí a galera ia pra lá e ficava mexendo porque tem um trapichezão, né? Sim. Daí eu lembro de uma galera mergulhar. Pô, cara, vou achar ouro aqui, cara. Cara, ouro. Mas não. Mas com certeza deve ter navio ou coisa naufragada aí pela costa do Brasil inteiro. Com certeza. E tu não vê isso. E isso que é engraçado. Essa empresa que eu falei pra vocês aqui, a SSA, a Sea Search Armada, ela passa o mundo assim, ó. Ela sabe que tem um naufrágio ali. O governo vai lá e fala assim, porra, eu não tenho meios de achar. Acha aí que a gente dá uma parcela. Aqui o Brasil nunca vai fazer isso, tá ligado? Sim. Então, caixão, né, velho? Caixão ou melhor, dentro d'água, né? É. Mas nunca abandone o sonho. Vai que dentro de um Tupperware tem um lingote de ouro te esperando. Senhores, o meu desafio do dia é 3, porém 1 é mentira. Tá. O meu tema vai ser obsessão no cinema. E eu pedi pra vocês mencionarem filme, cada um de vocês escolheu um filme. Então vou usar os filmes que vocês escolheram e vou trazer um terceiro pra gente. Lembrando, uma das histórias que eu tô contando aqui não é verdade. O terceiro é mentira. Tá, deixa eu mudar a ordem aqui. Segundo. Tá, deixa eu mudar a ordem de novo, peraí. Tá, vamos lá. Começando com a escolha do Diogo Furukawa, que escolheu Das Leben der Anderen. Das Leben der Anderen. A vida dos outros. Isso, A Vida dos Outros, que inclusive eu pretendo ver. Cara, muito bom. Quer muito bom, recomendo. Como é que é a sinopse rapidinha? É basicamente acompanhando um espião, eu acho, se não me engano. Faz tempo que eu vi. Um espião... Cuidando da vida dos outros. Não, é que é a vida do espião, assim. Só que ele tá espiando lá um cara e daí, tipo, é meio que conflitos morais e psicológicos dele ali. Dele ser um espião. É. Eu tenho ainda aqui. Que, tipo, o cara acaba meio que começa a viver a vida do outro cara, né? Tipo, viver na cabeça dele, assim, né? Tipo, tudo que tá acontecendo e tal. Massa. Inclusive... É um pouco isso. Vocês lembram do jogo Resistência? Sim. Vocês lembram... Depois, quando eu fui pesquisar esse filme do jogo, eu fiquei chocado. Tem uma carta do Resistência que é nitidamente uma referência ao A Vida dos Outros. Sério? Sério, vou mandar pra vocês. É isso, né? É o cara espiando na Alemanha Oriental, acho. Olha a carta do jogo Resistência e olha com aquela cena do filme. Ah, 100%, porra. 200% uma referência direta. E recomendo, pra quem quer um board game bom aí, se você gosta de discutir com os amigos, a Resistência é um ótimo jogo. E deixar de confiar neles também é um ótimo jogo. Mas eu não recomendo. Dá dor de cabeça jogar isso aí.
Então, o que você está vendo do espião é uma referência à Stasi, né? Que é a polícia da Alemanha Oriental. Então, fato número 1. Os equipamentos que aparecem naquele filme são originais, conseguidos ou em museu ou com colecionador. É realmente da polícia secreta da República Democrática Alemã. Tá. Isso inclui até uma máquina de abertura de correspondência a vapor, que abre 600 cartas por hora. Ele automatiza abrir carta para facilitar a espionagem. Por quê? A obsessão acontece por causa do aderecista. Conhece o que é o aderecista? Ele Não. no teatro e no filme, no cinema e no teatro é o cara responsável por construir o cenário de onde vai acontecer as cenas. Sim. Relógio, cadeira, parede, Não é quadro. continuista o nome disso aí? Não, em inglês é prop master. Property Tá. master, mas em português, pelo que eu encontrei, o nome é aderecista, de adereços mesmo. O aderecista ficou 2 anos preso pela Stasi. Ele queria muito que fosse autêntico, porque isso era parte da vida dele. Ele foi preso pela Stasi alemã e ele queria que tudo fosse muito realista dos equipamentos dali. Caramba. Esse é o primeiro. Tá. Do filme do Diogo. Senhor com Marco... Plausible. Para de colar um do outro. Senhor Marco Antônio, você escolheu o filme 12 Monkeys, 12 Monkeys, ou 12 Macacos, desculpa, é que escrevi em numerais aqui na minha frente. Tá. Que é outro que eu tenho que ver, porque já me recomendaram essa porra. É muito foda. Vamos lá. Outra obsessão. Terry Gilliam, que é o diretor, ele ficou muito impressionado com o Bruce Willis. Ele tinha acabado de estourar no filme Die Hard, e ele queria muito que o Bruce Willis tivesse o papel. Ele tinha um papel que ele dizia, esse cara tem que ser o Bruce Willis. O problema é, Bruce Willis duplicava o orçamento do filme. 12 Macacos quase não saiu, porque se não fosse Bruce Willis, o projeto não ia pra frente. Até o cara conseguir desbloquear o dobro do fucking orçamento pra ser o fucking Bruce Willis, o ator que ele queria, não ia sair esse filme. Aí desembaraçou o treco. Resultado, o treco custou 30 milhões de dólares, o orçamento do filme, e faturou 170. Tá bom, né? Sério? Quer dizer, eu não sei, 170 não sei milhões. se dentro de um filme tá bom, mas parece bom pra mim. Mano, você gastou 30, Sim. faturou 170 milhões, bilheteria. Resultado, eu ia dizer, é spoiler eu dizer que o filme saiu, acho que não, né? Tipo, Bruce Willis tá no filme e o filme saiu. Achei que você ia falar que Bruce Willis aceitou um pagamento menor, mas não. Não, eles tiveram que fazer caber. Porque assim, o que aconteceu? Tá, então peraí, ó. Então 15 Bruce milhões Willis, 15 milhões foi ele? Meu Deus do céu, gente. Detalhe, tem outras Olha pessoas isso, famosas. cara. Tem outras pessoas famosas no filme. Por exemplo, Leonardo DiCaprio. Só que ele tinha acabado de sair naquela entrevista com um vampiro, acho que é. Ele ainda não tinha estourado. Ele tava ficando famoso, mas tava começando a ficar famoso. 12 Macacos é anterior a Titanic? É anterior ao Titanic. Não, acho que não, hein? Os caras vão fazer fact-checking. Não, vai. Será que tem alguma Que dica? audácia. Converse. Que audácia. Mas confere aí. Depois eu dou uma tá. olhada. Depois dá uma olhada, vamos ver. 95. Eu vi o ano aqui. Titanic Não, é de eu não quando? vi o resto. Titanic 95? Não. 2 Macacos. Titanic é depois, eu acho, né? Titanic. Eu achei que era 94. 97. É, depois. Não, desculpa, pera. Você tá. Vocês podiam me dar essa informação? Não, é mas- mais antigo que 94, na real. Titanic, filme... 97. É, uns 2 anos depois. Tava ali na beirada, o Leonardo tava na subida. Só que Bruce Willis já tinha Entrevista gravado. com o Vampiro é de antes disso? É, antes que Titanic. Quer dizer... Ah, mano, eu Tá não bom, entendo muito de desculpa. cinema, me deixa em paz. Eu acho que essa é mentira. E eu vou dizer objection, porque vocês fizeram fact-checking enquanto eu contava Desculpa, a é história. verdade. Mas, não, mas deve ser depois, sei lá, mano. A história Tá. que eu li é essa, cacete. Tá, E tá, aí o Leonardo... Por que o Leonardo não é caro? Porque o Leonardo DiCaprio não tinha estourado ainda. Também tava no Pronto. começo da carreira. E Bruce Willis tinha feito já Die Hard. Então, tipo, já tava estouradaço. Beleza. Pro terceiro, eu pensei, vou pegar um denominador comum de nós três. Ficção científica, que eu acho que os três curtem. E eu vou deixar vocês escolherem o terceiro. Terminator 2 ou Interstellar? O que é mais possível ganhar? Eu voto no Interstellar. Tá, pode ser então, né? Então tá, Pode o nosso ser? último fato é sobre o filme Interstellar, que o diretor Christopher Nolan não queria fazer CGI daquele milharal. Que o filme gira em torno da Terra, Aham. tá ficando sem fontes de comida e a única coisa que tá Aham. pegando é milho e até o milho tá dando ruim. Beleza. E a localidade era pra ser no lugar do Canadá. Tipo, um terreno montanhoso, quando eles pegaram a descrição de que eles queriam trabalhar. Só que o Christopher Nolan disse, mano, eu não quero CGI, eu quero um milharal. Tanto faz, eu quero milho. No Canadá, você vai pegar, não vai pegar? Resultado, eles gastaram 100 milhões de dólares, plantaram 500 acres de milho
que custou... Desculpa, $100 mil pra fazer 500 acres de milho, num orçamento total de $165 milhões, então eu acho que os caras nem sentiram gastar pra plantar esse milho, né? Não foi um problema. 165 milhões é o orçamento de Interstellar. Ah, tá. O orçamento do filme. Tá, não do milharal. $100 mil. Ah, tá. Não, eu ia falar, tipo, porra, o milharal custou mais caro que 12 macacos. Imagina, cara, pois é, né? Mas ainda assim, eu quero lembrar pra vocês, são $100 mil que ele convenceu a galera da produção a plantar milho. Vamos gastar $100 mil do nosso orçamento em milho, tá ligado? E vamos plantar ele no Canadá, onde a gente não sabe se pega, mas pegou, deu certo. Colheram esse milho e entrou no orçamento final do filme, do lucro, incluíram a venda do milho. Eu ia falar, venderam tudo pra pamonha, cara, isso aí. E no fim, o filme teve um lucro de $701 milhões. Ok. E com isso, senhores, não é mentira. Cara, pois Vocês estão pescando um copo aí, não. Sem gestos, sem gestos. A primeira, full plausível. A segunda, já fiquei meio... Porque tinha mais gente estourando. Não é... Só se o cara, sei lá, tivesse um desejo sexual no Bruce Willis, tem que ser o Bruce Willis, mas tinha uns caras estourando na época também, pô. Apesar de Bruce Willis ter encaixado muito bem, cara. Muito bem. Até vou ver o resto do elenco do filme. Eu iria de segunda, cara. Eu vou na segunda. Eu não conheço ninguém desse filme. A terceira, eu acho que eu já ouvi essa história. Do milharal? E talvez tenha sido você que me contou. Não. Não? Talvez, não sei. É isso mesmo, eu tô na segunda. Pode ser que seja mentira. Pode ser que seja mentira e eu já ouvi essa mentira junto também. Tá. Não, mas eu voto na segunda. Caralho, tem o Brad Pitt também no 12 Macacos. Sim. Caramba. E a gente embolou um pouco você na segunda, eu acho. Eu achei um pouquinho ingrato aí o fact-checking em tempo real aí. Não. Eu não mexi nada. Eu pesquisei. Fecharam então? Vamos com a segunda? Vamos, ele vai falar. Segunda. Eu sou muito ruim nesse jogo, mano. Sim, é o segundo. Cara, eu pensei assim, ó. Cara, olha o que tu fez, cara. Olha o que tu fez. Tu deu 2 fatos, daí deixou a gente escolher um terceiro. E se a gente escolhesse o Terminator? Você ia dar um fato verdadeiro também. Só que você teria eu podia eu podia ter inventado uma mentira pros dois. Você podia ter inventado uma mentira pros dois, mas ia ser muito mais trabalhoso. Mais trabalho, mais trampo, Mais Big Brain. Eu meio que tinha, tá? Na verdade, eu já tinha eu no começo eu pensei em deslocar pros dois do final, mas eu pensei, esse é o movimento mais complexo, daí eles vão ver como é óbvio que o mais complexo deve ser o que eu faria, então daí eles vão inverter e vão pegar o mais simples. A gente tá em Death Note aqui já, né? Então, daí eu já tava na 4ª camada do jogo e aí eu perdi igual. Tá, e olha só, sabe por que eu acho que esse segundo aí não é plausível? Vocês estão ligados que teve algum ator que ofereceram pra ele fazer o Star Wars e ele não aceitou porque o pagamento era em royalties do filme? Sim. E aquilo foi o caso clássico que, assim, que os caras... Imagina, cara, deixaram de ganhar uma bolada violenta, cara. Então, porra, o cara não vai ser tão nariz empinado assim de né? Não vou fazer o filme. Não, acho que, porra, totalmente plausível, cara. Então, se juntar um pouco do que o Diogo falou com o que você falou, resolve, na verdade, o que realmente aconteceu em 12 Macacos. Porque realmente não dava pra pagar. Não dava pra pagar o Bruce Willis naquele filme. Só que o que rolou? O Terry Gilliam, ele é um Monty Python. Ele é um dos caras do Monty Python. O cara e ele tem filmes muito bons, outros que eu tenho que ver, como por exemplo o Brasil, que falam que é um filmaço também, que eu quero assistir. Meio sci-fi, né? Eu tô ligado nesse filme, muito antigo. O Terry Gilliam é o cara Em Busca do Cálice Sagrado, ele é o cara que faz aquela pergunta na ponte lá, que as pessoas têm que passar por uma ponte, ele faz uma pergunta e as pessoas erram e daí caem na ponte. Ele é um Monty Python. Tipo, ele é um dos caras do Monty Python, é famosão e tal. E quem era obcecado não era o Bruce Willis no Terry Gilliam, não era o Terry Gilliam no Bruce Willis. Por mais que o Terry Gilliam elogiasse bastante o Bruce Willis disse, não, se eu vou trabalhar com ele, eu aceito não receber nada. O que ele fez? Tá. Ele não foi pago pelo filme, ele só aceitou um acordo de royalties depois. Caralho, ele trabalhou de graça no projeto. Que foda, velho. Bruce Willis. Ele disse que, é engraçado, porque tipo, tem essa história que o Bruce Willis aceitou não ser pago pra participar do filme dele, e achou o filme foda. Só que o Terry Gilliam já tinha dito também que queria muito ele, porque ele assistiu uma cena do Die Hard, né? Como é que é? Duro de Matar? Tem uma cena em que ele tá tirando uns cacos de vidro do pé. E aí, no meio dessa cena, ele tá meio que falando de problemas com a mulher dele, tá ligado? Tá falando... E aí ele diz, puta, isso é uma puta cena. E depois ele ficou sabendo que não tava no script, que o Bruce Willis improvisou, achou que ia ser louca a cena enquanto ele tá lá se lamentando dos vidros, ele reclamar da mulher e da vida conjugal dele. Ele achou aquela cena brilhante e depois ele descobriu que foi improviso. Ele disse, caralho, esse cara precisa do meu filme, entendeu? E esse era a verdade. Vendo aqui, tipo, o que me pegou ali do Leonardo DiCaprio, ele não tá na entrevista com o vampiro. Ah, é? Qual que ele tá, então? Tô confundindo...
puta, mano. É que era o Brad Pitt. É o Brad Pitt, eu misturei Leonardo DiCaprio com o Brad Pitt. Daí nesse teu erro que eu fiquei meio encucado, tá ligado? Eu reverti os dois. Eu entendo tanto de filme que eu consigo confundir Leonardo DiCaprio com Brad Pitt. Dois Macacos é muito bom, cara. Sabe o que é o pior? Na minha anotação tá escrito Brad Pitt. Agora que eu olhei pra ele aqui... Aí, ó. Brad Pitt. Inclusive, Deus, eu sou muito bugado. sou disléxico. E o fato que eu ia trazer se vocês tivessem pedido o Exterminador do Futuro 2. Que o Robert Patrick, ele é aquele T-1000 ou T-100, que ele roubou a versão melhorada do que é o Schwarzenegger, né? Uhum. Ele treinou pra tirar uma arma de fogo sem piscar. Porque ele queria não parecer humano. Então ele treinou, se condicionou a atirar uma pistola sem fechar os olhos. E aí tem uma cena que é muito louca. Ele dá 7 ou 8 disparos, não lembro exatamente quanto. Ele dispara um atrás do outro assim, fica com um olhar fixo. Aí ele pisca uma vez só. Aí esses tempos começou a rolar esse papo de nossa, olha só, ele atira sem piscar e dando os flashes da arma e ele lá. Olhão vidrado, né? Aí são 8 disparos e só uma piscada. E aí o próprio Robert Patrick disse, puta, uma piscada escapou. Mas você vê a cena e realmente é muito esquisito. Dá aquela sensação de que não é um ser humano, porque ele dispara uma arma e não pisca cada disparo. Ninguém faz isso, tá ligado? Quem queria fazer isso também era o Schwarzenegger. Tanto que nas cenas que você vê os olhos dele, ele tenta não piscar. É assim, ó. Ele tenta sempre parecer fixo e é um dos motivos que ele usa tanto óculos no filme. Porque ele não consegue fazer isso tão bem. E aí, pra não ter que ficar refazendo cena, ao longo de várias cenas ele tá de óculos escuros e nas que ele não tá, ele tenta não piscar. E tem uma cena em que ele faz uma curva de carro que ao invés de virar a cabeça pra onde você vai fazer a curva à esquerda, né? Você vira a cabeça pra onde você vai fazer a curva e vira o carro. Ele fez um movimento se você rever a cena, ele gira progressivamente com o virar do carro, tá ligado? Ao invés de ser um movimento natural de você olha o teu objetivo e vira o carro, não, ele tem uma sequência progressiva de girar a cabeça junto com a curva que é totalmente não natural, tá ligado? Tudo pra ao máximo parecer uma máquina, não parecer uma pessoa. Cara, eu acho que se eu não falasse Dois Macacos, eu falaria o Exterminador do Futuro, eu falaria o ou falaria Predador, cara. Predador também. Predador é do caralho. Mas eu perdi, né? Mais um ponto pra cada um de vocês, eu só tomo na cabeça. Uhul. Então tá, senhores, hora de nossa leitura de comentários semanais. Dessa vez não vamos jogar nada, a gente até tinha cogitado, mas realmente reescutando não foi uma boa ideia a gente tentar o multitasking, não é o nosso forte aqui, eu acho. Mas vamos lá. Tá, em minha defesa, vocês têm 2 monitores, né? Tá, pronto, agora vem. Você tava olhando os comentários onde? Onde aquela vez? Pera aí, rapidinho. Lembrando que o Marco também dá expediente como pai. Deu, I'm back. Boa. A Catarina fica botando roupa das minhas camisetas e vem aqui me mostrar. E ela termina onde? Na canela, mais ou menos, aí. Tá, então, vocês têm 2 monitor, cara. Eu tinha que ficar no Alt Tab, mano. Tá, não, beleza. Era sofrível. Não, beleza, no Alt Tab jogar e ler, não, aí realmente... Não, e apesar disso, se eu tivesse que dar uma nota, eu acho que você leu melhor os comentários que o Diogo, ou seja, o Diogo conseguiu perder pra você. Eu não tava nem lendo, mano, eu só tava ouvindo você falar e pensando assim, é isso que tá acontecendo, é comentários, beleza. E já aproveitando essa sessão de comentários para avisar os nossos apoiadores, essa semana, a altura que vocês estão ouvindo esse podcast, provavelmente a gente já mandou os assuntos selecionados para vocês votarem quem que é o vencedor da nossa próxima rodada de apoiadores. Quem quer mandar a primeira aí? Vai tu aí. Então vamos. Parece um monólogo. Não, pô. É longo, mas é interessante. O senhor Vader Bolado... Redação do Enem. O Vader Bolado mandou uma redação dele aqui, ó, que ele disse que ele viu as histórias no Reddit, falando das backrooms, né? E ele sempre foi afim dessas paradas de ficção misturada com terror e suspense. E ele lembra que no ensino médio, a professora de português mandou fazer uma redação e parece que ele mandou um tema meio pessoas presas no labirinto que nunca saíram e ele disse que a nota não foi boa, não. Ela disse que o assunto foi meio pesadão. Olha aí o sistema educacional desmotivando as mentes brilhantes da sociedade. Porra, ceifando aí um gênio. Não podia ser lido pra classe, pois era muito pesadão, caramba. Esse pessoal do ensino médio aí que não tanca 5 minutinhos de terror psicológico é muito fraco. O Vader é um visionário, cara, mal compreendido. E também rancoroso, porque até hoje ele tá lembrando. Vai lá, quem vai no Tavares? O Tavares D mandou aqui, cara, achei que Backroom era uma parada mega conhecida, tipo, sei lá, Creepypasta do Bob Esponja do Red Mist. Tá, que eu não sei o que é. Então, exatamente, ele vai dar um exemplo de algo conhecido e não é conhecido. Bob Esponja do Cara, Red Mist, mano. Eu já vi essa jossa. O que é isso? É pesadão.
Meu Deus, tá. É pesado. Não meio pode ser lido pra classe. Não pode ser lido. Ensino médio. Cara, tem um sub lá que eles postam uma... Tá ligado aquele I'm Sorry John? Também não, aparentemente ninguém conhece nada nesse Cara, I'm áudio. Sorry John é tipo assim, umas tirinhas que fazem com o Garfield. Tá. Ah, que Só não que é tem tipo o meio... John. Não. Que tem o tá. John, só que é meio Lovecraft, assim, é tipo uns... O Garfield é meio que um monstro. Mas é que daí tem um cara que posta lá e ele postou também um que era tipo do Bob Esponja, assim. Caramba, sabe o que você me E lembrou? era bem bad. Oi. Me lembrou o Garfield sem o Garfield, já viram? Não. Tem um cara que pega as tirinhas do Garfield diárias e faz uma versão em que ele tira o Garfield. Então, várias delas parece o John falando sozinho, sendo esquizofrênico e triste, e sozinho, tá ligado? E as frases dele, tipo, mesmo sozinho, fazem sentido, né? Porque Fazem. ele também ele não fala de verdade com o Garfield. Exato, como o Garfield nunca responde pra ele, eles não conversam diretamente, realmente parece que é o John falando sozinho e sendo muito solitário. Garfield sem Garfield, é triste. É uma coisa meio choque de cultura, né? Que é o Harry Potter sem Harry Potter, nós também temos o Garfield sem Garfield. Vamos lá, CM. Fico feliz por terem mostrado a produção do Backroom. Assim meu cérebro não inventa de achar que isso é real e me faz um pesadelo com produção digno de Oscar. Mano, Então, cara, ó, eu contei pra vocês já, né? Eu tenho costume de ficar lendo essas paradas antes de dormir e eu sempre sonho com essas paradas, mano. ixi. É batata. Não parece ser um bom hábito. Então, eu nem contei pra vocês, cara. Porra, tem um youtuber famoso aí, não sei se você tá ligado, um tal de Flamino. Não. Não. Ninguém conhece nada hoje. É impressionante. Pois Ninguém é. nunca ouviu falar em nada. Então. São só é um pequenas cara bolhas. que ele faz uns vídeos de experiência, tipo assim, fiquei 2 semanas comendo só banana, o que aconteceu, tá ligado? E daí, o que me chamou a atenção no vídeo é tipo assim, eu entrei na backroom, o que aconteceu? Coisa parecida, tá ligado? Tá. Daí eu fui ver, o cara fez aquela tipo meditação guiada ou sonho lúcido, sabe? Aham. Pra sonhar com a backroom e pra ter a experiência do que seria entrar na backroom. Deu, porra, achei que o cara, sei lá, fosse me dar uma história de terror, era ele dormindo e sonhando com as paradas. Deu, E daí é um vídeo só dele, tipo, meditando. Não, é ele contando, né? Que ele Tá. meditou, que ele fez as paradas lá, mas. Porra. O próximo comentário eu emendei 2 porque eles se conversam. O Marcos Paulo disse que se eu tomei uns sustos com os vídeos, é tudo invenção da mídia. Enquanto que o Henrique Plays disse, cara, os meus ouvidos sangram. E ele marcou uma hora que eu fiz uma cagadinha pro pessoal na versão do vídeo. Eu acho que foi com áudio os vídeos na hora de cobrir. E aí o que aconteceu? No podcast, quando eu editei os vídeos, eu baixei o volume, né? E controlei o quanto eles estouram. Porque eu não sei se você percebeu, Marco, mas os vídeos teu de backroom, um dos recursos que os caras usam é estourar o áudio pra dar cagaço. Aí o que aconteceu? Na versão de podcast, a galera tava suave, tinha os barulhinhos de backroom pra dar aquela pimentadinha e eles sentirem a tensão. O problema é que na versão com vídeo, eu sem querer, como eu coloquei o vídeo de novo, ele sobrescreveu o áudio anterior e colocou o áudio no talo. No fucking talo. Eu fui reouvir, mano. Nossa senhora, tava muito alto. Quem ouviu no YouTube, eu peço desculpas, mas tem uns 2 momentos que, tipo, realmente o Henrique Plays tem razão. Os ouvidos sangram. E desculpa, Marcos Paulo, realmente o cagaço que deve ter dado nessa galera perdão pelo vacilo aí. É intencional, velho. É full backroom experience, entendeu? Tem que ter uns cagaços, tem que ter umas paradas nervosas aí, aquela aceleração no coração. Não, e é engraçado que se você vê a curva de áudio desses vídeos, eles estão tão estourados que não sabe quando a curva, um áudio normalmente tem altos e baixos, né? Tem aquela alta definição e tal, dos sons baixinhos e dos sons altos. Tá tudo no talo, não tem nenhuma variação no áudio, é só no grito, assim. É foda. Resumindo. É o Elber. Aos 47 segundos parece minha casa. Vou mudar a cor dela aqui. Parece minha casa. Eu tenho que ver no vídeo, peraí. Aos 47 segundos a imagem. É a primeira foto de backroom. Aquela amarelo mostarda triste. Porra, Elber. Acho que dá pra pintar com uma cor mais feliz mesmo. Não, aquele amarelo mofado de mostarda cansada é muito triste, mano. Mostarda cansada. Mas é louco. Ai. Breno 360BR. Porra, pra mim é foda. Queria terminar de ouvir, mas só de citarem aranhas, a aracnofobia ataca. Aí eu respondi ele ali com a conta do... Esse próximo é a minha resposta. É Twitter? É. Apesar da minha menção às aranhas,
Não, peraí, deixa eu ler direito. Apesar das minhas menções às aranhas... Como ousa? O nosso perfil no Twitter teria essa voz? Ou você não precisa saber? Essa é a voz oficial do Você Não Precisa Saber, então. Se fosse a respondente, seria, pô. Deixa eu ver. Então continua, vai lá, agora é canônico. Apesar das menções às aranhas, sem imagens não deve ser tão pesado acompanhar. E a maior parte do tempo falamos de aranhas minúsculas. Que a maior parte delas são pequenas, exceto quando vocês falam daquelas da Austrália lá que tem o tamanho de um prato. Aí é outro assunto. Prato? E a história do Marco, criança também. Não são aranhas minúsculas. É, a infância insalubre do Marco, né? Ah, cara, Ultimate Aranha Championship. Daí o Breno responde. Não. O Breno Vou tentar de novo. Já tentei 2 vezes já, mas agora vou colocar álcool no meio. Porque adoro o podcast de vocês e perder é foda. Vocês sempre me ajudam a aguentar o trampo às 5 da manhã. Porra! 5 da manhã, mano. Cedo, hein? O Breno é padeiro, pô? E gostei do conceito de álcool pra juntar coragem. Ah, sim. A gente grava já, né, meio... Alcoolizado. Sommelier de cerveja. Não, mas a gente sempre está fazendo degustações. Degustações avançadas, né? Sempre alta gastronomia alcoólica. Pô, a gente tinha que mandar um dia as fotos da cerveja que a gente toma, né, cara? Tem. Não, pô, a gente prova bastante, né? Bastante cerveja excêntrica. Mas lembra que teve uma vez que eu passei no mercado. Meu Deus. Peguei as cervejas mais, porra, sei lá, cara. Tudo com 1, alguma coisa de preço, 1,69, 1,29. Nossa. Lembrando que a única vez que a gente realmente ficou mal do consumo de álcool e gravação do podcast foi aquela vez que a gente dividiu uma garrafa de vinho em 3. Não, a gente tomou 3 garrafas de vinho. Ah, tá. Tá, agora eu me lembrei por que a gente ficou mal e agora eu lembrei por que eu esqueci quanto que a gente tinha tomado cada um. Justificável. Né? Então, senhores, fechou? Fechou. Closed. Galera, valeu quem acompanhou até aqui e a gente vê vocês na semana que vem. Forte abraço. Forte abraço. Abraço. Não pode ser essa voz oficial do podcast. Oi, eu sou Você Não Precisa Saber. Você Não Precisa Saber é uma produção de Diogo Furcal, Marco Bertoncini e eu, Diego Kerber, que também faço a edição, masterização e tem várias outras coisas com que eu faço também. Correções ou sugestões e contatos podem ser feitos por vcnprecisapodcast@gmail.com, que também recebe Pix para quem quiser apoiar o projeto. E, falando nisso, para quem quiser ajudar na produção de mais episódios, temos um Apoia-se, disponível no apoia.se/VCNPrecisaSaber.